Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bem, vamos conversar um pouco hoje sobre gestão avançada em infectologia. Então, o nosso foco principalmente aqui vai ser valor em saúde. Como a gente consegue agregar valor em saúde através da infectologia para as nossas instituições de saúde. A nossa temática, ela vai passar pelo conceito do valor em saúde, né? Exatamente qual é a definição de valor, qual o papel do infectologista aí como pivô desse tema. O papel do infectologista à beira-leito e a deshospitalização precoce, o papel do controle de infecção hospitalar, obviamente o stewardship antimicrobiano, e os testes diagnósticos, então, stewardship de diagnósticos, né? E por último, cinética e dinâmica e monitorização de dose terapêutica. Então, tudo isso, na verdade, com um foco em valor em saúde, né? E quando nós falamos, então, do tripé da abordagem, para nós termos melhores desfechos com menores custos nas nossas instituições, nós precisamos prover o nosso paciente com uma melhor saúde, nós precisamos prover para esse paciente com melhor saúde um melhor cuidado e também isso, a somatória de um paciente com melhor saúde, de um paciente com melhor cuidado, nós teremos então um paciente com menor custo para o hospital. Isso é interessante porque quando a gente vai estudar um pouco de valor em saúde, o valor ele é, na verdade, atrelado ao desfecho clínico dos pacientes. Ele não é atrelado especificamente ao quanto por exemplo, de algum antimicrobiano que esse paciente utilizou, ele não é atrelado ao tamanho do porte da cirurgia que esse paciente precisou, ele é, na verdade, atrelado ao desfecho clínico. Por quê? Vamos lá. Os desfechos clínicos atrelados ao custo hospitalar desse paciente, eles são divididos, estratificados em três camadas. A primeira camada, que é uma camada que é normalmente simples de nós discernirmos, porque a primeira camada é a taxa de sobrevivência desse paciente. E normalmente nós fazemos uma escolha de conduta médica, ao menos eu espero, certo? Que nós queiramos, então, obter uma maior taxa de cura clínica possível, uma maior taxa de sobrevivência possível para os nossos pacientes. Essa camada está correlacionada com custo, porque quanto menor é a taxa de sobrevivência desses pacientes, maior também é o custo que esse paciente vai ter para o hospital. Por quê? Porque antes do paciente chegar lá no derradeiro óbito, o paciente tem uma linha de cuidado usualmente passando pela medicina intensiva, por cirurgias de grande porte e assim por diante, por muito tempo. Então, é aquele paciente que você fica tratando por muito tempo e você não muda o desfecho dele de óbito, muitas vezes, porque às vezes escolheu uma droga que podia ter sido melhor escolhida para aquele paciente, certo? Então, isso aqui é interessante a gente lembrar. A segunda camada é uma camada um pouquinho mais profunda, obviamente, mas que ela não está sempre passando pelos nossos pensamentos. Porque a segunda camada ela não está atrelada ao óbito ou à sobrevivência, ela está atrelada ao tempo de recuperação que esse paciente terá, certo? Tempo para que esse paciente volte, então, às suas atividades básicas, para que ele saia do hospital. E isso daqui é uma camada interessante, porque, por exemplo, quando nós temos uma medicação que leva à insuficiência renal, esse paciente pode ficar 7, 14 dias a mais no hospital. Normalmente, os estudos demonstram que pacientes com insuficiência renal ficam em torno de 7 a 14 dias a mais no hospital, quando comparados a outros pacientes sem insuficiência renal. E aí, logicamente, com a mesma gravidade. Nós não estamos falando que os pacientes com insuficiência renal são mais graves especificamente por outros motivos. Não, o paciente utilizou uma vancomicina, utilizou um aminoglicosídeo, teve insuficiência renal, ele fica mais no hospital, por causa dessa insuficiência renal especificamente. Uh, então, a camada 2, nós sabermos utilizar as nossas drogas com uma forma otimizada, tanto de eficácia, mas também reduzindo toxicidade, nós contemplamos a camada 2 nos nossos desfechos clínicos, atrelado aos custos em saúde, ou seja, o valor em saúde
a gente está fazendo no nosso dia a dia, aplicando essas premissas, né? E por último, a camada 3 é uma camada muito interessante que nós frequentemente não pensamos nela mesmo, porque os pacientes que são deshospitalizados, mas eles não podem retornar às suas atividades laborais, eles então vão acionar o governo, certo? E o governo ele vai dar então um seguro para esse paciente. A partir desse momento, quem está pagando esse seguro saúde para o paciente somos todos nós da comunidade. Então, a nossa conduta errada, entre aspas, no hospital, que nós poderíamos ter tido um melhor desfecho, não só de sobrevivência, não só de deshospitalização, mas também voltando esse paciente para suas atividades laborais comunitárias, implicariam então em um menor custo comunitário, certo? Então vejam como isso daqui não é tão simples, é algo muito mais complexo e que ao longo dos anos nós teremos que amadurecer na nossa prática clínica. E a gente tem múltiplas estratégias, né, para nós conseguirmos valor em saúde dentro das nossas instituições. E a gente vai discutir, por exemplo, infectologista beira-leito, transição de cuidado, ou seja, deshospitalização precoce, prevenção de infecção, e aqui vem o papel da SH, e aí, logicamente, os programas de uso racionais de antimicrobianos, os programas de uso racional de diagnóstico também, e um uso otimizado dos antimicrobianos para diminuir a toxicidade nesses pacientes. Bem, quando a gente fala de infectologista beira-leito, esse paper é muito interessante porque eles elegeram, então, 11 infecções, nas quais, sempre que os pacientes internassem, teria um infectologista à beira-leito, certo? Então, por exemplo, paciente com suspeita de bacteremia, meningite, osteomielite, artrite séptica, endocardites, outras infecções, que aqui não está listada todas elas, eles fizeram um grupo sendo acompanhado, por exemplo, por clínico médico, ou o que fosse a especialidade que estivesse cuidando, designada para cuidar desse paciente, versus um outro grupo, onde nós temos apenas infectologistas cuidando desses pacientes um pouco mais complexos, quando a gente pensa em clearance de hemocultura, ou papel do biofilme, ou tempo de antibiótico para as meningites e assim por diante. Bem, o que eles avaliaram? Que quando havia infectologista beira-leito para esse grupo de pacientes com esse grupo de infecções, nós tivemos menor tempo de UTI, nós tivemos menor mortalidade, nós tivemos menor readmissão em 30 dias e nós tivemos menor custo por paciente. Ou seja, uma das possibilidades em que se tem é, caso a, o teu hospital tenha muita infecção complexa como essas, então formalizar um contrato com a direção para que certos grupos de infecções já puxem automaticamente a internação daquele paciente para o grupo de infectologia, certo? Bem, agora vamos para a transição do cuidado do paciente. A alta precoce, né? Fazer uma deshospitalização desse paciente. Quando nós avaliamos o quanto um farmacêutico clínico e o quanto um infectologista contribuem para a otimização da terapêutica já prescrito para os pacientes que estão utilizando antibiótico no hospital, nós percebemos que 84% dessas avaliações que o infectologista faz, ele modifica alguma coisa. É bastante coisa. Mas aí modifica o quê? Modifica a dose, ou modifica o antibiótico, modifica a frequência, modifica a via. Então, está EV, pode ser VO e assim por diante, né? 52% acabam tendo uma mudança mais significativa. Ou seja, eu acabo fazendo uma deshospitalização mais precoce nesse paciente, eu consigo fazer um switch oral para esse paciente, eu avalio que o paciente está tendo um efeito colateral de certa droga, então eu transiciono para outra. Isso daqui é um papel em que nós conseguimos ter para a transição do cuidado e o preparo do paciente para fazer uma alta mais precoce de uma forma mais segura. E um outro exemplo em que a gente tem, esse paper que nós publicamos, foi justamente a avaliação
de quando, por exemplo, um paciente precisava de uma medicação EV que a prefeitura não disponibilizava através do sistema de deshospitalização dos pacientes, do sistema de atendimento domiciliar, né? Então, o hospital fez a opção de fornecer gratuitamente para o paciente essa medicação. E aqui, a despeito de conflitos de interesse, né? Por exemplo, se o paciente precisava de uma daptomicina, fornecia-se então daptomicina. Se precisava de ertapenem, fornecia-se então ertapenem para esse paciente, e assim por diante. E isso daqui a gente consegue ver que nós conseguimos reduzir, então, o tempo de internação hospitalar de 33 para 15 dias. Aqui, frequentemente, qual é o nosso maior público? O nosso maior público, normalmente, é, então, pacientes com infecções osteoarticulares, certo? Quando a gente vai falar de prevenção de infecção hospitalar, nós precisamos também pensar em custo-efetividade. Quais são as principais medidas mais custo-efetivas em que nós temos para prevenir, então, a infecção hospitalar, que automaticamente vai prevenir aumento de custo hospitalar ou vai causar uma redução de custo hospitalar, certo? E quando nós avaliamos esse gráfico, as principais medidas em que nós temos para redução de custo é limpeza ambiental, certo? Então, diariamente nós temos uma limpeza ambiental, nós temos profissionais de saúde que fazem a higienização de mãos, nós temos no nosso hospital ou na nossa UTI limpeza terminal do box daquele paciente. Mas quando a gente vai avaliar, por exemplo, o isolamento desse paciente de contato, percebam como ele não é tão custo efetivo como a limpeza, como a higienização de mãos, como uma coorte de um paciente, caso ele precise fazer essa coorte quando ele está com um patógeno multiresistente. Então, isso daqui é importante a gente lembrar. Não estou dizendo que não é para nós fazermos o isolamento desse paciente, né? Mas uma das coisas em que eu comento é isolamento reverso, nós agregaremos, então, custo sem tanta efetividade na prevenção de iras desses pacientes. Isso é uma coisa importante a gente lembrar, tá? Outras medidas que a gente pode reduzir o custo das nossas instituições de saúde. Uma das grandes medidas é justamente a descolonização dos pacientes com MRSA para aqueles pacientes que vão fazer, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, né? Então, a gente faz um screening desse paciente para saber se ele tem um MRSA na microbiota nasal dele. Se ele tiver, a gente pode fazer descolonização com muporicina intranasal, bem como banho de clorexidina. Outra possibilidade, caso você tenha surto, por exemplo, nas duas UTIs, é você fazer o banho de clorexidina, 2% de germante, nesses pacientes diariamente. Isso também existe alguns debates e alguns trabalhos mostrando que é efetivo para reduzir, então, a transmissão de patógenos multiresistentes e também reduzir as infecções por esses patógenos multiresistentes quando você agrega pouco custo perante ao degermante, mas você agrega uma alta economia perante a prevenção de infecção. Bem, e aqui só para a gente ter uma noção do tamanho da economia em que nós temos, pacientes sem infecção hospitalar acabam custando para o hospital 56%, certo? Do reembolso que o hospital teria. Por exemplo, se o hospital teria um reembolso de R$ 1.000, esse paciente custou R$ 500 para esse hospital. Então, isso é interessante porque acaba dando margem para o hospital, obviamente, principalmente quando a gente está falando de empacotamento, né, nos hospitais privados, dá margem para lucro hospitalar. E na hora em que você fala que você dá margem para lucro hospitalar, automaticamente esses pacientes, essa conduta, na verdade, chama mais atenção à direção hospitalar. E por outro lado, os pacientes que têm infecção relacionada à assistência de saúde, eles têm um custo, às vezes, dobrado do que, na verdade, o hospital recebeu. Então, isso daqui é importante a gente lembrar. Por que isso? Porque os pacientes com infecção relacionadas à assistência de saúde, eles ficam mais tempo no hospital. Cada dia que eles ficam mais tempo no hospital é uma diária global a mais. E aí a gente pode fazer as contas.
uma UTI tem uma diária global de mais ou menos US$ 1.000 no Brasil. Então, a cada dia que se passa, 5.000, R$ 6.000 a mais na conta do hospital, certo? Bem, quando nós avaliamos, então, o programa de uso racional, né, de antimicrobiano, aqui nesse sentido, a gente percebe que quando nós temos esse uso racional de antimicrobianos, nós temos um tempo de internação do paciente, um tempo de estadia hospitalar menor. Por quê? Porque na hora em que nós utilizamos o nosso preceito de conhecimento dos antimicrobianos para fazer a transição EV para VO, por exemplo, você dá tempo, dá chance para o paciente ser deshospitalizado mais precocemente. Os pacientes que têm um programa de uso racional de antimicrobianos, eles têm menos Clostridium difficile, automaticamente eles ficam menos tempo no hospital, porque não tem, então, colite pseudomembranosa. Todas essas medidas em que nós fazemos de uso racional de antimicrobiano impacta diretamente na clínica do paciente. E aí a clínica do paciente é o que mais amplia, então, o custo-benefício para o hospital, certo? Quando nós avaliamos o uso, nós estabelecermos, então, e fazermos um uso racional dos diagnósticos, nós temos diversas possibilidades de trabalhar. Quando a gente vai para a microbiologia, por exemplo, transicionar um método manual para um método semi-automatizado, automaticamente nós temos um tempo de positividade menor, automaticamente nós temos uma conduta mais rápida do médico. Então, isso daí também impacta no tempo hospitalar que o paciente permanece. Quanto mais rudimentar é a tua microbiologia, mais tempo hospitalar o teu paciente permanece no hospital. E aí, por consequência, maior é o custo que o hospital tem. Por isso, investir na microbiologia, no teu laboratório, para você ter um resultado mais rápido, você reduz o tempo de internação desse paciente, porque você conduz esse paciente de uma forma mais, entre aspas, real time, certo? Então, quando você tem uma positividade no semi-automatizado por um CGP, você já consegue sinalizar o médico de uma forma mais rápida. Você já consegue identificar essa bactéria muitas vezes de uma forma mais rápida. E aí você já sabe se é um Staphylococcus aureus ou não é, e assim por diante, para a gente saber exatamente qual é a conduta em que nós devemos tomar naquele paciente. Outra coisa que eu acho interessante a gente discutir é justamente o fato de que, às vezes, algum hospital, eles querem painéis moleculares, querem diversas tecnologias de ponta, mas falta uma equipe que faça a interpretação disso, porque é muito comum nós avaliarmos a equipe de uma forma clínica, não infectológica, mas a equipe clínica, solicitando esses diversos painéis e tendo condutas em cima desses resultados dos painéis, sendo que esses painéis são coletados em momentos errados. Às vezes o paciente já tem muito tempo de tratamento, já veio encaminhado com muito tempo de tratamento, e eles falam, não deu negativo, vou retirar então a terapêutica. Uma decisão errada. Por outro lado, às vezes eles pedem algum painel de meningite e vem, por exemplo, um EBV positivo. A depender do perfil do paciente, esse EBV ele pode estar positivo e não estar correlacionado com a doença clínica que esse paciente tem. Então, a interpretação, caso nós tenhamos uma tecnologia de ponta laboratorial, obrigatoriamente nós precisamos de uma equipe de infectologia, e aí vai normalmente a SCH, em paralelo para orientar, então, a equipe clínica a utilizar esses resultados de uma forma melhor, né? E aí, por último, quando a gente vai falar sobre as doses adequadas dos antimicrobianos, é importante a gente lembrar que os aminoglicosídeos, eles são pico dependente, então pico dividido pela MIC, certo? Os beta-lactâmicos são tempo dependente, a fração de tempo que eles ficam livres acima da MIC. A vancomicina é área sobre a curva, poriconazol também é área sobre a curva. Mas de tudo isso daqui, o que vale a pena nós monitorizarmos? O que vale a pena nós termos níveis séricos nos nossos hospitais, que nós colocaremos custo-benefício para o hospital. Quando nós avaliamos, então, as drogas mais tóxicas, que são aminoglicosídeos, por exemplo, vancomicina e voriconazol, são os três grandes exemplos em que nós conseguimos ter de custo-benefício. E aqui alguns exemplos do custo-benefício.
Esse é um paper que fez a monitorização de aminoglicosídeos e eles concluíram que a toxicidade foi de 13% no grupo que não fez a monitorização sérica e de 3% no grupo que fez a monitorização sérica. E aqui, a gente, na verdade, tem um grupo de pacientes heterogêneo. UTI, não UTI, pacientes com predisposição ou sem predisposição à insuficiência renal, de uma forma geral e não específica. Se você for para a UTI, a gente percebe que a taxa de insuficiência renal relacionada a aminoglicosídeos normalmente é mais do que 30% se você não faz a monitorização sérica, e ela pode cair aí para baixo de 20% se você faz a monitorização sérica. Automaticamente, se você tem um tempo menor, se você tem uma menor taxa de insuficiência renal, você tem uma menor, então, estadia desse paciente na UTI, certo? Quando nós vamos avaliar a monitorização sérica de vancomicina por área sobre a curva, esse foi um paper que nós publicamos recentemente, colocando justamente isso, que na hora em que nós fazemos uma monitorização de área sobre a curva para o paciente que está utilizando vancomicina, nós temos um potencial de economia do hospital que vai de 67 mil dólares a até US$ 1 milhão por ano. Ah, mas é muito divergente, muito grande esse intervalo. De fato, por quê? Porque vai depender do tempo, vai depender do número de pacientes que utilizam vancomicina por ano, indo de 150 pacientes por ano até 1.000 pacientes por ano. Automaticamente, na hora em que você apresenta esse tamanho de cifras, ou seja, que você vai poder economizar, que seja aí US$ 500 mil por ano, ou seja, aí R$ 2,5 milhões por ano para esse hospital, você ganha poder na tua negociação na mesa da diretoria, certo? Por último, acho interessante a gente colocar aqui referente à infusão contínua dos beta-lactâmicos. Esse foi o Blink 3, que é o último trial que nós tivemos, mostrando que a infusão contínua de beta-lactâmicos eles vão reduzir mortalidade e tempo de internação hospitalar nessa revisão sistemática com meta-análise que já está incluído, então, o Blink 3. Isso daqui é interessante porque a gente otimiza, então, o uso racional de beta-lactâmicos, e aqui principalmente cefepime, piperacilina, tazobactéria e meropenem são os principais candidatos em que nós teríamos aí para essa infusão contínua, certo? Só para repassar o uso racional, né, a implementação de um programa de uso racional de antimicrobianos, nós temos, então, trabalhos mostrando uma menor mortalidade desses pacientes, além de menor tempo de estadia hospitalar. Isso daqui é importante porque, novamente, maltratar o paciente custa caro, e isso é importante todos os diretores e os gestores de saúde entenderem, terem bem claro, porque às vezes nós focamos os nossos números enquanto nós gastamos de medicação, mas não na conta hospitalar conforme o desfecho do paciente. Isso aqui é fundamental nós deixarmos claro para os gestores de saúde, né? E aí nós temos diversos papers mostrando como fazer, então, esses programas de uso racional, mas de forma geral nós precisamos de um farmacêutico clínico, de um infectologista. Comumente essa análise é retrospectiva, ou seja, hoje, que é uma quarta-feira, eu avalio os antibióticos prescritos, por exemplo, de terça-feira para hoje, dando uma avaliada nas culturas dos pacientes, dando uma avaliada nas doses que os pacientes estão recebendo, e aí nós fazemos isso de segunda a sexta-feira com todos os antimicrobianos prescritos, desde uma clindamicina VO até uma polimixina EV, certo? Por isso é fundamental o papel do farmacêutico clínico, para ele dar, então, flexibilidade de horário para o infectologista, que ele tem diversas outras atividades dentro da SH, como, por exemplo, controlar um surto de Acinetobacter baumannii ambiental em uma UTI que esteja acontecendo, certo? E aqui são relatórios em que a gente consegue construir no nosso dia a dia para saber exatamente qual é o melhor tipo, quais são as principais intervenções, na verdade, em que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. De forma geral, a intervenção mais comum é nós retirarmos os medicamentos desnecessários. E aqui tem, por exemplo, o paciente começou com ceftriaxone de 2 em 2, mas o líquor dele era extremamente
não sugestivo para a meningite bacteriana, aquele paciente não tinha uma meningite bacteriana, então vamos retirar. Ou, por exemplo, o paciente tem uma bacteriúria assintomática e colocaram antimicrobiano para ele. Isso daqui não tem indicação de tratar, exceto, logicamente, em gestantes ou pacientes que vão fazer cirurgia urológica. Então, esses preceitos da infectologia, do uso racional de antimicrobianos, aplicados em indicadores, nós conseguimos estratificar quais são as nossas principais medidas em que nós estamos tomando no nosso dia a dia, certo? E aí, o que eu acho importante, só para nós concluirmos, é que tudo isso daqui é valor baseado em saúde, né? O infectologista beira-leito, a transição do cuidado do paciente, o uso racional de antimicrobianos com doses adequadas, um programa de uso racional com recurso de diagnóstico também mais racional e, obviamente, a prevenção de infecção hospitalar nesses pacientes. Isso é um ciclo vicioso. Quanto mais você erra, pior cada vez será os seus desfechos. Quanto mais você acerta, melhor será cada vez os seus desfechos hospitalares. Bem, pessoal, então fica aqui os meus contatos. Nós nos veremos ainda mais para frente, mas caso queiram enviar mensagem, e-mail, qualquer coisa, fico à disposição. Um abraço, espero que tenham gostado.